A pergunta pairava no ar úmido de Nova Orleans, tão pesada quanto o perfume das gardênias do Garden District. Uma bolsa de estudos poderia realmente comprar um lugar à mesa dos privilegiados, ou apenas um assento na beira, sujeito aos caprichos dos que sempre pertenceram. Para Elara Ella Baptiste, de 17 anos, a resposta parecia inclinar-se perigosamente para a segunda opção, enquanto atravessava os portões imponentes da Augustine Academy pela primeira vez. O cascalho rangia sob os seus sapatos simples, um som modesto contra o pano de fundo da arquitetura do século XIX, dos carvalhos ancestrais cobertos de musgo espanhol e dos murmúrios que pareciam emanar das próprias paredes cobertas de era. Elara era uma silhueta escura contra a opulência pálida da escola. A sua pele tinha a cor do café forte, o cabelo natural, volumoso e texturizado, estava preso num coque elegante que ela mesma arranjara com cuidado meticuloso. Os seus olhos, de um castanho quase negro, absorviam tudo: o brilho dos carros de luxo estacionados, os uniformes impecáveis que custavam mais do que o rendimento mensal da sua avó, a confiança inata nos rostos dos outros alunos. Sentia-se com uma nota dissonante numa sinfonia perfeitamente orquestrada. Viera de um bairro historicamente negro, onde as ruas contavam histórias de resiliência e a música jazz flutuava das janelas abertas. Aqui, o silêncio era pontuado apenas pelo riso contido e pelo deslizar suave de sapatos caros. Na aula de história com a Sra. Evangeline Moreau, uma mulher de 50 e poucos anos, branca, com um olhar perspicaz e um broche de coruja discreto na lapela, Elara sentiu um breve momento de alívio. A Sra. Moreau falou sobre as complexidades da reconstrução no Sul, e quando fez uma pergunta que pairou no ar, foi a voz hesitante, mas clara de Elara que ofereceu uma análise que fez a professora erguer uma sobrancelha apreciativa. Uma perspectiva interessante, citou Baptiste, disse a Sra. Moreau, e por um instante Elara sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse encontrar o seu lugar. Esse instante foi estilhaçado no corredor, pouco depois. Preston Vanderbilt Trace, o epítome do privilégio da St. Augustine, encostou-se a um armário com o seu séquito. Alto atlético, capitão da equipa de lacrosse, cabelo loiro impecável e olhos azuis frios, ele era a realeza da escola. Quando Elara passou, ouviu um fragmento de conversa, a sua voz arrastada com um leve sotaque sulista aristocrático. Alguns acham que uma bolsa cobre tudo, até a falta de pedigree. O riso que se seguiu foi como pequenas agulhas. Elara não parou, não olhou. Continuou a andar, a cabeça erguida, mas as palavras cravaram-se nela. Lembrou-se da sua avó, Mama Rose, uma mulher de sabedoria imensa e espírito indomável, que lhe dissera inúmeras vezes: a tua dignidade, ela, é o teu castelo. Ninguém a pode invadir se não lhes deres a chave. Mama Rose falecera há 6 meses, deixando um vazio do tamanho do Mississippi no coração de Elara, mas as suas palavras ecoavam, um farol na névoa da incerteza. Elara engoliu em seco, o cheiro a cera de chão e livros antigos da biblioteca tornando-se o seu refúgio. Na biblioteca, entre as estantes imponentes que cheiravam a história e promessa, conheceu Liam Chen. Também bolseiro, de ascendência asiática, Liam tinha um sorriso fácil e olhos que compreendiam a linguagem dos que não pertenciam totalmente. Primeiro dia, ele perguntou, e a conversa fluiu, cautelosa mas genuína. Preston. Bom, ele é Preston. Liam disse com um encolher de ombros que não escondia totalmente a apreensão. Apenas tenta não chamar muito atenção. Elara acenou. Ser invisível. Esse parecia ser o plano. Focar-se nos estudos, honrar a memória de Mama Rose, que tanto sacrificara para que ela tivesse esta oportunidade, conseguir a bolsa universitária e construir um futuro. Um plano simples, pensou ela, mas o olhar frio de Preston Vanderbilt Trace, que ela sentiu nas suas costas mais tarde naquele dia, sugeria que a invisibilidade poderia ser um luxo que não lhe seria concedido. Os dias transformaram-se em semanas. Elara mergulhou nos livros. A sua inteligência brilhava nas aulas, especialmente nas da Sra. Moreau, que lhe oferecia acenos de encorajamento e ocasionalmente emprestava-lhe livros que não faziam parte do currículo, obras de James Baldwin, Zora Neale Hurston. A história tem muitas vozes. Elara, disse-lhe a Sra. Moreau uma vez, os seus olhos significativos, é importante ouvir as que foram silenciadas. Mas a sombra de Preston pairava. As microagressões tornaram-se uma rotina dolorosa. Comentários disfarçados de piadas, olhares que a desvalorizavam, um isolamento subtil, mas eficaz. No refeitório, onde as mesas eram territórios não oficiais, Elara sentava-se frequentemente sozinha, ou com Liam,
quando ele tinha coragem. Um dia Preston passou pela sua mesa e, com um sorriso que não alcançava os olhos, comentou alto o suficiente para que todos ouvissem. Interessante. A culinária soul food está a tornar-se gourmet agora? Referindo-se ao simples almoço que Elara trouxera de casa. O seu grupo riu. Elara sentiu o rosto a arder, mas continuou a comer, cada garfada um ato de desafio silencioso. As palavras de Mama Rosie sobre dignidade ecoavam. Não os deixes ver que te atingem, minha menina. A tua força está na tua calma. Liam tentou confortá-la depois. Ele é um idiota, ela. Não ligues. Mas era difícil não ligar quando o veneno era administrado diariamente. A situação piorou quando um projeto importante de história sobre os movimentos pelos direitos civis em Nova Orleans, no qual Elara investira semanas de pesquisa apaixonada, foi sabotado. Na noite anterior à entrega, o seu ficheiro digital apareceu corrompido, partes cruciais apagadas. O pânico gelou-a. Trabalhou febrilmente durante a noite tentando reconstruir o que podia, mas a apresentação foi apressada, incompleta. A sua nota sofreu. A Sr. Morel olhou para ela com uma mistura de preocupação e suspeita, mas sem provas, nada podia ser feito. Elara sabia quem estava por trás daquilo. O sorriso triunfante de Preston, quando a nota dela foi anunciada, foi toda a confirmação de que precisava. O golpe seguinte veio online. Um boato anônimo começou a circular num fórum de alunos da St. Augustine, insinuando que Elara só conseguira a bolsa por cotas de diversidade e não por mérito, questionando a sua integridade académica. As palavras, cruéis e infundadas, espalharam-se como um vírus. O isolamento de Elara tornou-se quase total. Mesmo Liam parecia mais distante, o medo de associação tornando-se palpável. Numa tarde particularmente sombria, sentada sob um carvalho antigo no campus, Elara sentiu o peso do mundo sobre os seus ombros. As lágrimas que ela tanto reprimira ameaçavam transbordar. Pegou na sua carteira e tirou um pequeno raminho seco de alecrim, um dos últimos que colhera do modesto jardim de ervas de Mama Rosie. O cheiro fraco trouxe uma onda de memórias. A avó a cantarolar enquanto cozinhava, as suas mãos seguras a guiá-la pelas primeiras letras, a sua voz a contar histórias de antepassados que enfrentaram provações inimagináveis com coragem e graça. Tu vens de gente forte, Elara. A voz de Mama Rosie parecia sussurrar na brisa. Não te esqueças disso. Elara respirou fundo. A tristeza ainda lá estava, mas por baixo dela uma centelha de determinação começou a reacender-se. Ela não ia desistir. Não ia deixar que Preston Vanderbiltês e o seu preconceito mesquinho a definissem ou destruíssem o sonho que ela e a sua avó tinham construído juntas. Nesse mesmo dia, a Cyril Moreau abordou após a aula. Elara, começou ela, a sua voz suave, mas firme. Notei que tem estado. Sei que este ambiente pode ser desafiador. A professora hesitou, depois continuou. Quando eu era jovem, numa situação muito diferente, mas igualmente opressora, disseram-me que a minha voz não importava. Demorei muito tempo a perceber que estavam errados. Ela olhou diretamente para Elara. A sua voz importa, Elara. O seu intelecto é uma dádiva. Não deixe que ninguém o silencie. As palavras da Sra. Morel foram como um bálsamo. Mais tarde, ao ver o anúncio do debate anual da escola, tema Justiça Social e Responsabilidade Cívica na América Contemporânea, uma ideia formou-se na sua mente. Era arriscado, assustador, mas talvez fosse a única maneira. Com a mão a tremer ligeiramente, inscreveu o seu nome. Quando Preston soube, um sorriso lento e predatório espalhou-se pelo seu rosto. O debate era perfeito. Uma plataforma pública onde ele poderia, de uma vez por todas, esmagar a pequena bolseira atrevida, usando a sua própria arma, a retórica, contra ela. Ele esfregou as mãos, antecipando o triunfo. Ele, Preston Vanderbilt III, herdeiro de uma das famílias mais proeminentes de Nova Orleans, demonstraria a Elara Baptiste o seu devido lugar. Começou a preparar-se com afinco, não com pesquisa profunda, mas com frases de efeito polidas, estatísticas cuidadosamente selecionadas para apoiar a sua visão de mundo e, claro, uma série de ataques pessoais velados. O auditório da St. Augustine Academy fervilhava. Alunos, professores, alguns pais curiosos. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável. No palco, Elara sentia cada olhar como um peso físico. As suas mãos, segurando as notas, tremiam levemente, apesar dos seus esforços para as manter firmes. Tinha escolhido um vestido simples, de um azul profundo que lembrava o céu noturno sobre o Bayou, uma cor que Mama Rosie dizia ser de sabedoria e profundidade.
Ao seu lado, Preston Vanderbilt III irradiava uma confiança arrogante, o seu fato caro impecável, o cabelo loiro a brilhar sob as luzes do palco. Ele sorriu para a plateia, um sorriso de quem já se sabe vencedor. A Sra. Morrell estava na primeira fila, o seu olhar neutro mas atento fixo em Elara. Liam acenou-lhe discretamente da sua cadeira, um misto de encorajamento e nervosismo no rosto. O debate começou. O tema, o sonho americano, mito ou realidade para todos, era vasto e complexo. Outros alunos falaram, alguns com paixão, outros com nervosismo. Então, chegou a vez de Preston. Ele levantou-se, aproximou-se do pódio com a desenvoltura de um político experiente. O seu discurso foi uma obra-prima de superficialidade polida. Falou da meritocracia, do poder do trabalho árduo, citando seu próprio sucesso, convenientemente omitindo o vasto privilégio que o impulsionara, como prova de que o sonho americano estava vivo e de boa saúde para quem o quisesse alcançar. Algumas pessoas simplesmente não se esforçam o suficiente e depois culpam o sistema, declarou ele, a sua voz ressoando com falsa sinceridade. É uma questão de mentalidade, não de cor ou origem. Eu sou a prova viva do que o trabalho árduo o pode alcançar. Ele dirigiu um olhar condescendente a Elara. Claro, há sempre quem procure desculpas ou espere que tudo lhe seja dado de mão beijada. A sua claque aplaudiu vigorosamente. Elara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas manteve a sua postura. Então, chegou a sua vez. Quando o moderador chamou o seu nome, um silêncio expectante caiu sobre o auditório. Elara caminhou até ao pódio, as pernas a parecerem feitas de chumbo. Respirou fundo, lembrando-se do alecrim seco na sua carteira, da voz de Mama Rose, da expressão encorajadora da Sra. Morrell. O sonho americano, começou ela, a sua voz inicialmente um pouco trêmula, mas ganhando firmeza a cada palavra, é de facto um ideal poderoso. Mas para muitos, permanece exatamente isso. Um ideal, uma miragem distante, obscurecida por barreiras sistêmicas que não podem ser ignoradas ou minimizadas com retórica simplista. Ela falou com uma clareza e uma profundidade que surpreenderam a plateia. Citou estatísticas, não as manipuladas de Preston, mas estudos sociológicos recentes sobre disparidades de riqueza, acesso à educação e justiça criminal. Falou da história não contada de Nova Orleans, das comunidades que construíram a cidade, mas que raramente partilharam da sua prosperidade. A sua argumentação era lógica, fundamentada, apaixonada, mas controlada. Preston, visivelmente irritado por ela não se encolher, tentou interrompê-la durante o período de refutação. Oh, por favor, ele escarneceu, lá vem o discurso da vítima. Será que não consegue ver que estas barreiras são muitas vezes autoimpostas? Era o momento que ele esperava, o momento de desferir o golpe final. Ele inclinou-se para o microfone, um brilho cruel nos olhos. Falando em origens, disse ele, a sua voz pingando veneno, alguns de nós vêm de comunidades onde a aspiração é ensinada desde o berço, onde o sucesso é esperado. Outros vêm de lugares onde, sejamos honestos, as expectativas são um pouco diferentes. Talvez a Cita Baptiste pudesse iluminar-nos sobre como é tentar alcançar o sonho americano quando se vem de um sítio que, francamente, a maioria das pessoas nesta sala só vê nas notícias da noite e não pelas melhores razões. Ele fez uma pausa dramática. É admirável, claro, esta ingenuidade, este idealismo, mas o mundo real, minha cara, é um pouco mais duro do que os livros de contos de fadas que parecem inspirá-la. O silêncio no auditório era pesado, constrangedor. O grupo de Preston soltou risinhos abafados. Elara sentiu um nó no estômago. O ataque fora brutal, pessoal, desenhado para humilhar e desacreditar. Por um instante vacilou. A imagem do seu bairro, da sua casa modesta, mas cheia de amor, dos rostos dos seus vizinhos, trabalhadores e honestos, passou-lhe pela mente. A raiva misturou-se com a dor. Mas então algo mudou. A lembrança de Mama Rose, de pé, orgulhosa, a enfrentar a injustiça com uma dignidade inabalável. As palavras da Sra. Morrell sobre a importância da sua voz, a sua própria jornada, o estudo árduo, a resiliência silenciosa. Não, ela não ia ser silenciada, não ia ser diminuída. Elara ergueu a cabeça. Os seus olhos encontraram os de Preston, e pela primeira vez não havia medo neles, apenas uma calma fria e uma determinação de aço. Obrigada, Preston, começou ela, a sua voz surpreendentemente firme, cortando o silêncio como uma faca. Obrigada por ilustrar, de forma tão eloquente, o tipo de ignorância e arrogância que são, elas próprias, as maiores barreiras à verdadeira justiça social e responsabilidade cívica. O murmúrio percorreu a plateia.
Você fala do meu bairro, continuou Elara, a sua voz a ganhar força. Um lugar que você claramente só conhece através de estereótipos preguiçosos. Permita-me iluminá-lo. Sim, o meu bairro enfrenta desafios, muitos deles legados de um sistema que historicamente marginalizou e despojou comunidades como a minha. Mas o que você não vê, ou se recusa a ver, é a força, a resiliência, a riqueza cultural e o profundo sentido de comunidade que lá existem. Pessoas que trabalham arduamente, não para acumular riqueza ostensiva, mas para criar os seus filhos, para se apoiarem mutuamente, para manterem viva a esperança num sistema que muitas vezes parece determinado a esmagá-la. Ela fez uma pausa, o seu olhar varrendo o auditório antes de voltar para Preston. Você fala de ingenuidade e idealismo. Eu chamo-lhe fé na humanidade. Fé na possibilidade de mudança. Fé que é alimentada não por contos de fadas, Sr. Vanderbilt, mas pelas histórias reais de pessoas como Rosa Parks, Martin Luther King Jr., Ella Baker. Pessoas que ousaram sonhar com um mundo mais justo e lutaram por ele, muitas vezes contra probabilidades esmagadoras e com um custo pessoal imenso. Pessoas cujos ombros nós, todos nós, temos o privilégio de pisar. A sua voz agora ressoava com uma paixão contida, cada palavra escolhida com precisão. Você diz que o mundo real é duro. Eu concordo. É especialmente duro quando se enfrenta o preconceito diário, a discriminação velada, a presunção constante de inferioridade simplesmente por causa da cor da sua pele ou do seu código postal. Mas essa dureza não me torna ingênua. Torna-me perspicaz. Torna-me determinada. Ela deu um passo à frente, mais perto do microfone. A verdadeira responsabilidade cívica, Preston, não é sobre manter o status quo que beneficia uns poucos à custa de muitos. É sobre reconhecer a nossa humanidade partilhada. É sobre desafiar as injustiças, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando nos obriga a confrontar os nossos próprios privilégios. É sobre usar a nossa voz, não para diminuir os outros, mas para elevar a conversa, para construir pontes, não muros. Você fala de merecimento, disse Elara, a sua voz agora mais suave, mas não menos poderosa. O que eu mereço, o que todos nesta sala merecem, é respeito. Respeito pela nossa dignidade, pela nossa inteligência, pela nossa humanidade. E o respeito, Sr. Vanderbilt, não se exige com arrogância nem se compra com riqueza. Conquista-se com caráter, com integridade, com a coragem de defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Ela olhou diretamente para Preston, cujo rosto passara da arrogância presunçosa para o choque incrédulo e finalmente para uma palidez que denunciava a sua humilhação. Ele abriu a boca para responder, mas não saiu nenhum som. Pela primeira vez na sua vida privilegiada, Preston Vanderbilt III estava sem palavras, desarmado, exposto. Elara concluiu: o sonho americano não será uma realidade para todos, enquanto continuarmos a permitir que vozes como a sua, Preston, tentem ditar quem pertence e quem não pertence, quem é digno e quem não é. A verdadeira medida do nosso progresso não está na altura dos nossos arranha-céus, mas na forma como tratamos os mais vulneráveis entre nós. E isso, Preston, é uma lição que você e talvez alguns outros nesta sala ainda precisam aprender. Quando terminou, um silêncio atordoado encheu o auditório por um momento. Depois começou. Um aplauso hesitante que rapidamente cresceu, transformando-se numa ovação estrondosa. Não era apenas a claque de Elara, se é que ela tinha uma. Eram alunos, professores, até alguns dos pais que tinham vindo apoiar os seus próprios filhos, todos de pé, aplaudindo a coragem, a inteligência e a eloquência da jovem que se recusara a ser silenciada. A Sr. Muriel tinha lágrimas nos olhos, um sorriso orgulhoso a iluminar o seu rosto. Liam estava a assobiar e a aplaudir com entusiasmo. Preston Vanderbilt III permaneceu congelado, o rosto uma máscara de descrença e fúria impotente. A sua aura de intocável estilhaçara-se em 1000 pedaços. Ele saiu do palco apressadamente, quase a tropeçar, humilhado perante toda a escola. No rescaldo imediato, Elara foi cercada. Não por olhares de desdém, mas por expressões de admiração e respeito. Alunos que nunca lhe tinham dirigido a palavra vieram cumprimentá-la, agradecer-lhe. A dinâmica na St. Augustine Academy mudara de forma subtil, mas irreversível. Nos dias que se seguiram, a administração da escola, pressionada pela Sra. Moreau, que, soube-se mais tarde, tinha uma gravação áudio nítida de todo o debate, incluindo os comentários mais venenosos de Preston, e pelo impacto inegável do evento, abriu uma investigação formal sobre o comportamento de Preston. Pela primeira vez, as suas ações tiveram consequências reais. Foi suspenso,
Perdeu seu lugar como capitão da equipa de lacrosse e outros privilégios. A sua reputação, antes imaculada aos olhos de muitos, ficou permanentemente manchada. A sua invencibilidade era uma memória distante. Elara não se tornou subitamente a rapariga mais popular da escola. Isso nunca fora o seu objetivo. Mas conquistou algo muito mais valioso: respeito genuíno. O bullying cessou. Encontrou um espaço que antes lhe fora negado, um espaço onde a sua voz era ouvida e valorizada. Continuou a ser a aluna dedicada e brilhante, mas agora com uma confiança recém-descoberta no seu valor e no poder das suas palavras. Meses mais tarde, numa tarde fria de primavera, chegou uma carta. O envelope era grosso, o selo de uma universidade de prestígio da Ivy League. Com as mãos ainda a tremer um pouco, mas desta vez de antecipação, Elara abriu-o. Aceite. Com bolsa integral. Um sorriso lento, de pura esperança e realização, espalhou-se pelo seu rosto. Olhou pela janela do seu pequeno quarto, para o céu de Nova Orleans. Lembrou-se de Mama Rose, do seu sorriso sábio, da sua fé inabalável nela. Tu tens uma voz, minha menina, a avó dissera-lhe uma vez. Não tenhas medo de a usar. O mundo precisa de a ouvir. E Elara sabia, com uma certeza que aquecia a alma, que honrara o legado da sua avó. Provara, acima de tudo a si mesma, que a sua voz importava. E estava apenas a começar a usá-la. O caminho à frente seria longo, com os seus próprios desafios, mas Elara Baptiste estava pronta. A sua voz, antes um sussurro na tempestade, era agora um farol. A pergunta pairava no ar úmido de Nova Orleans, tão pesada quanto o perfume das gardênias do Garden District. Uma bolsa de estudos poderia realmente comprar um lugar à mesa dos privilegiados, ou apenas um assento na beira, sujeito aos caprichos dos que sempre pertenceram. Para Elara Ella Baptiste, de 17 anos, a resposta parecia inclinar-se perigosamente para a segunda opção, enquanto atravessava os portões imponentes da St. Augustine Academy pela primeira vez. O cascalho rangia sob os seus sapatos simples. Um som modesto contra o pano de fundo da arquitetura do século XIX, dos carvalhos ancestrais cobertos de musgo espanhol e dos murmúrios que pareciam emanar das próprias paredes cobertas de era. Elara era uma silhueta escura contra a opulência pálida da escola. A sua pele tinha a cor do café forte, o cabelo natural, volumoso e texturizado, estava preso num coque elegante que ela mesma arranjara com cuidado meticuloso. Os seus olhos, de um castanho quase negro, absorviam tudo. O brilho dos carros de luxo estacionados, os uniformes impecáveis que custavam mais do que o rendimento mensal da sua avó, a confiança inata nos rostos dos outros alunos. Sentia-se como uma nota dissonante numa sinfonia perfeitamente orquestrada. Viera de um bairro historicamente negro, onde as ruas contavam histórias de resiliência e a música jazz flutuava das janelas abertas. Aqui o silêncio era pontuado apenas pelo riso contido e pelo deslizar suave de sapatos caros. Na aula de história com a Sirau Evangeline Moreau, uma mulher de 50 e poucos anos, branca, com um olhar perspicaz e um broche de coruja discreto na lapela, Elara sentiu um breve momento de alívio. Moreau falou sobre as complexidades da reconstrução no Sul, e quando fez uma pergunta que pairou no ar, foi a voz hesitante, mas clara de Elara que ofereceu uma análise que fez a professora erguer uma sobrancelha apreciativa. Uma perspectiva interessante, Sr. Baptiste, disse a Sr. Moreau, e por um instante Elara sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse encontrar o seu lugar. Esse instante foi estilhaçado no corredor, pouco depois. Preston Vanderbilt Trace, o epítome do privilégio da St. Augustine, encostou-se a um armário com o seu séquito. Alto, atlético, capitão da equipa de lacrosse, cabelo loiro impecável e olhos azuis frios, ele era a realeza da escola. Quando Elara passou, ouviu um fragmento de conversa, a sua voz arrastada com um leve sotaque sulista aristocrático. Alguns acham que uma bolsa cobre tudo, até a falta de pedigree. O riso que se seguiu foi como pequenas agulhas. Elara não parou, não olhou. Continuou a andar, a cabeça erguida, mas as palavras cravaram-se nela. Lembrou-se da sua avó, Mama Rose, uma mulher de sabedoria imensa e espírito indomável, que lhe dissera inúmeras vezes: a tua dignidade, ela é o teu castelo. Ninguém a pode invadir se não lhes deres a chave. Mama Rose falecera há 6 meses, deixando um vazio do tamanho do Mississippi no coração de Elara. Mas as suas palavras ecoavam, um farol na névoa da incerteza. Elara engoliu em seco, o cheiro a cera de chão e livros antigos da biblioteca tornando-se o seu refúgio.
Na biblioteca, entre as estantes imponentes que cheiravam a história e promessa, conheceu Liam Chen. Também bolseiro de ascendência asiática, Liam tinha um sorriso fácil e olhos que compreendiam a linguagem dos que não pertenciam totalmente. "Primeiro dia?" ele perguntou, e a conversa fluiu, cautelosa, mas genuína. "Preston, é? Bom, ele é Preston", Liam disse com um encolher de ombros que não escondia totalmente a apreensão. "Apenas tenta não chamar muito atenção." Elara acenou. Ser invisível. Esse parecia ser o plano. Focar-se nos estudos, honrar a memória de Mama Rose, que tanto sacrificara para que ela tivesse esta oportunidade, conseguir a bolsa universitária e construir um futuro. Um plano simples, pensou ela. Mas o olhar frio de Preston Vanderbilt Trace, que ela sentiu nas suas costas mais tarde naquele dia, sugeria que a invisibilidade poderia ser um luxo que não lhe seria concedido. Os dias transformaram-se em semanas. Elara mergulhou nos livros. A sua inteligência brilhava nas aulas, especialmente nas da Sr. Muriel, que lhe oferecia acenos de encorajamento e, ocasionalmente, emprestava-lhe livros que não faziam parte do currículo, obras de James Baldwin, Zora Neale Hurston. "A história tem muitas vozes, Elara", disse-lhe a Sr. Muriel uma vez, os seus olhos significativos. "É importante ouvir as que foram silenciadas." Mas a sombra de Preston pairava. As microagressões tornaram-se uma rotina dolorosa. Comentários disfarçados de piadas, olhares que a desvalorizavam, um isolamento subtil, mas eficaz. No refeitório, onde as mesas eram territórios não oficiais, Elara sentava-se frequentemente sozinha, ou com Liam, quando ele tinha coragem. Um dia, Preston passou pela sua mesa e, com um sorriso que não alcançava os olhos, comentou alto o suficiente para que todos ouvissem. "Interessante. A culinária soul food está a tornar-se gourmet agora." Referindo-se ao simples almoço que Elara trouxera de casa. O seu grupo riu. Elara sentiu o rosto a arder, mas continuou a comer, cada garfada um ato de desafio silencioso. As palavras de Mama Rose sobre dignidade ecoavam. "Não os deixes ver que te atingem, minha menina. A tua força está na tua calma." Liam tentou confortá-la depois. "Ele é um idiota, ela. Não ligues." Mas era difícil não ligar quando o veneno era administrado diariamente. A situação piorou quando um projeto importante de história sobre os movimentos pelos direitos civis em Nova Orleans, no qual Elara investira semanas de pesquisa apaixonada, foi sabotado. Na noite anterior à entrega, o seu ficheiro digital apareceu corrompido, partes cruciais apagadas. O pânico gelou-a. Trabalhou febrilmente durante a noite, tentando reconstruir o que podia, mas a apresentação foi apressada e incompleta. A sua nota sofreu. A Sr. Muriel olhou para ela com uma mistura de preocupação e suspeita, mas sem provas. Nada podia ser feito. Elara sabia quem estava por trás daquilo. O sorriso triunfante de Preston, quando a nota dela foi anunciada, foi toda a confirmação de que precisava. O golpe seguinte veio online. Um boato anônimo começou a circular num fórum de alunos da St. Augustine, insinuando que Elara só conseguira a bolsa por cotas de diversidade e não por mérito, questionando a sua integridade académica. As palavras cruéis e infundadas espalharam-se como um vírus. O isolamento de Elara tornou-se quase total. Mesmo Liam parecia mais distante, o medo de associação tornando-se palpável. Numa tarde particularmente sombria, sentada sob um carvalho antigo no campus, Elara sentiu o peso do mundo sobre os seus ombros. As lágrimas que ela tanto reprimira ameaçavam transbordar. Pegou na sua carteira e tirou um pequeno raminho seco de alecrim, um dos últimos que colhera do modesto jardim de ervas de Mama Rose. O cheiro fraco trouxe uma onda de memórias. A avó a cantarolar enquanto cozinhava, as suas mãos seguras a guiá-la pelas primeiras letras, a sua voz a contar histórias de antepassados que enfrentaram provações inimagináveis com coragem e graça. "Tu vens de gente forte, Elara." A voz de Mama Rose parecia sussurrar na brisa. "Não te esqueças disso." Elara respirou fundo. A tristeza ainda lá estava, mas por baixo dela, uma centelha de determinação começou a reacender-se. Ela não ia desistir. Não ia deixar que Preston Vanderbilt e o seu preconceito mesquinho a definissem ou destruíssem o sonho que ela e a sua avó tinham construído juntas. Nesse mesmo dia, a Sr. Moreau abordou após a aula. "Elara", começou ela, sua voz suave mas firme. "Notei que tem estado distante. Sei que este ambiente pode ser desafiador." A professora hesitou, depois continuou. "Quando eu era jovem, numa situação muito diferente, mas igualmente opressora, disseram-me que a minha voz não importava. Demorei muito tempo a perceber que estavam errados."
Ela olhou diretamente para Elara. A sua voz importa, Elara. O seu intelecto é uma dádiva. Não deixe que ninguém o silencie. As palavras da Sra. Morel foram como um bálsamo. Mais tarde, ao ver o anúncio do debate anual da escola, tema Justiça Social e Responsabilidade Cívica na América Contemporânea, uma ideia formou-se na sua mente. Era arriscado, assustador, mas talvez fosse a única maneira. Com a mão a tremer ligeiramente, inscreveu o seu nome. Quando Preston soube, um sorriso lento e predatório espalhou-se pelo seu rosto. O debate. Era perfeito. Uma plataforma pública onde ele poderia, de uma vez por todas, esmagar a pequena bolseira atrevida, usando a sua própria arma, a retórica, contra ela. Ele esfregou as mãos, antecipando o triunfo. Ele, Preston Vanderbilt III, herdeiro de uma das famílias mais proeminentes de Nova Orleans, demonstraria a Elara Baptiste o seu devido lugar. Começou a preparar-se com afinco, não com pesquisa profunda, mas com frases de efeito polidas, estatísticas cuidadosamente selecionadas para apoiar a sua visão de mundo e, claro, uma série de ataques pessoais velados. O auditório da St. Augustine Academy fervilhava. Alunos, professores, alguns pais curiosos. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável. No palco, Elara sentia cada olhar como um peso físico. As suas mãos, segurando as notas, tremiam levemente, apesar dos seus esforços para as manter firmes. Tinha escolhido um vestido simples, de um azul profundo que lhe lembrava o céu noturno sobre o Bayou, uma cor que Mama Rose dizia ser de sabedoria e profundidade. Ao seu lado, Preston Vanderbilt III irradiava uma confiança arrogante, o seu fato caro impecável, o cabelo loiro a brilhar sob as luzes do palco. Ele sorriu para a plateia, um sorriso de quem já se sabe vencedor. A Sra. Morel estava na primeira fila. O seu olhar neutro, mas atento, fixo em Elara. Liam acenou-lhe discretamente da sua cadeira, um misto de encorajamento e nervosismo no rosto. O debate começou. O tema, o sonho americano, mito ou realidade para todos, era vasto e complexo. Outros alunos falaram, alguns com paixão, outros com nervosismo. Então chegou a vez de Preston. Ele levantou-se e aproximou-se do pódio com a desenvoltura de um político experiente. O seu discurso foi uma obra-prima de superficialidade polida. Falou da meritocracia, do poder do trabalho árduo, citando o seu próprio sucesso, convenientemente omitindo o vasto privilégio que o impulsionara, como prova de que o sonho americano estava vivo e de boa saúde para quem o quisesse alcançar. Algumas pessoas simplesmente não se esforçam o suficiente e depois culpam o sistema, declarou ele, a sua voz ressoando com falsa sinceridade. É uma questão de mentalidade, não de cor ou origem. Eu sou a prova viva do que o trabalho árduo pode alcançar. Ele dirigiu um olhar condescendente a Elara. Claro, há sempre quem procure desculpas ou espere que tudo lhe seja dado de mão beijada. A sua claque aplaudiu vigorosamente. Elara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas manteve a sua postura. Então chegou a sua vez. Quando o moderador chamou o seu nome, um silêncio expectante caiu sobre o auditório. Elara caminhou até ao pódio, as pernas a parecerem feitas de chumbo. Respirou fundo, lembrando-se do alecrim seco na sua carteira, da voz de Mama Rose, da expressão encorajadora da Sra. Morel. O sonho americano, começou ela, a sua voz inicialmente um pouco trêmula, mas ganhando firmeza a cada palavra, é de facto um ideal poderoso. Mas para muitos permanece exatamente isso. Um ideal, uma miragem distante, obscurecida por barreiras sistêmicas que não podem ser ignoradas ou minimizadas com retórica simplista. Ela falou com uma clareza e uma profundidade que surpreenderam a plateia. Citou estatísticas, não as manipuladas de Preston, mas estudos sociológicos recentes sobre disparidades de riqueza, acesso à educação e justiça criminal. Falou da história não contada de Nova Orleans, das comunidades que construíram a cidade, mas que raramente partilharam da sua prosperidade. A sua argumentação era lógica, fundamentada, apaixonada, mas controlada. Preston, visivelmente irritado por ela não se encolher, tentou interrompê-la durante o período de refutação. Oh, por favor, ele escarneceu, lá vem o discurso da vítima. Será que não consegue ver que estas barreiras são muitas vezes autoimpostas? Era o momento que ele esperava, o momento de desferir o golpe final. Ele inclinou-se para o microfone, um brilho cruel nos olhos. Falando em origens, disse ele, a sua voz pingando veneno, alguns de nós vêm de comunidades onde a aspiração é ensinada desde o berço, onde o sucesso é esperado. Bem, outros vêm de lugares onde, sejamos honestos, as expectativas são um pouco diferentes.
Talvez a Setor Baptiste pudesse iluminar-nos sobre como é tentar alcançar o sonho americano quando se vem de um sítio que, francamente, a maioria das pessoas nesta sala só vê nas notícias da noite, e não pelas melhores razões. Ele fez uma pausa dramática. É admirável, claro, esta ingenuidade, este idealismo. Mas o mundo real, minha cara, é um pouco mais duro do que os livros de contos de fadas que parecem inspirá-la. O silêncio no auditório era pesado, constrangedor. O grupo de Preston soltou risinhos abafados. Elara sentiu um nó no estômago. O ataque fora brutal, pessoal, desenhado para humilhar e desacreditar. Por um instante vacilou. A imagem do seu bairro, da sua casa modesta, mas cheia de amor, dos rostos dos seus vizinhos, trabalhadores e honestos, passou-lhe pela mente. A raiva misturou-se com a dor. Mas então algo mudou. A lembrança de Mama Rose de pé orgulhosa, a enfrentar a injustiça com uma dignidade inabalável. As palavras da Sra. Moreau sobre a importância da sua voz, a sua própria jornada, o estudo árduo, a resiliência silenciosa. Não, ela não ia ser silenciada, não ia ser diminuída. Elara ergueu a cabeça. Os seus olhos encontraram os de Preston, e pela primeira vez não havia medo neles, apenas uma calma fria e uma determinação de aço. Obrigada, Preston, começou ela, a sua voz surpreendentemente firme, cortando o silêncio como uma faca. Obrigada por ilustrar, de forma tão eloquente, o tipo de ignorância e arrogância que são, elas próprias, as maiores barreiras à verdadeira justiça social e responsabilidade cívica. Um murmúrio percorreu a plateia. Você fala do meu bairro, continuou Elara, a sua voz a ganhar força, um lugar que você claramente só conhece através de estereótipos preguiçosos. Permita-me iluminá-lo. Sim, o meu bairro enfrenta desafios, muitos deles legados de um sistema que historicamente marginalizou e despojou comunidades como a minha. Mas o que você não vê ou se recusa a ver é a força, a resiliência, a riqueza cultural e o profundo sentido de comunidade que lá existem. Pessoas que trabalham arduamente, não para acumular riqueza ostensiva, mas para criar os seus filhos, para se apoiarem mutuamente, para manterem viva a esperança num sistema que muitas vezes parece determinado a esmagá-la. Ela fez uma pausa, o seu olhar varrendo o auditório antes de voltar para Preston. Você fala de ingenuidade e idealismo. Eu chamo-lhe fé na humanidade, fé na possibilidade de mudança, fé que é alimentada não por contos de fadas, Sr. Vanderbilt, mas pelas histórias reais de pessoas como Rosa Parks, Martin Luther King Jr., Ella Baker. Pessoas que ousaram sonhar com um mundo mais justo e lutaram por ele, muitas vezes contra probabilidades esmagadoras e com um custo pessoal imenso. Pessoas cujos ombros nós, todos nós, temos o privilégio de pisar. A sua voz agora ressoava com uma paixão contida, cada palavra escolhida com precisão. Você diz que o mundo real é duro. Eu concordo. É especialmente duro quando se enfrenta o preconceito diário, a discriminação velada, a presunção constante de inferioridade simplesmente por causa da cor da sua pele ou do seu código postal. Mas essa dureza não me torna ingênua, torna-me perspicaz, torna-me determinada. Ela deu um passo à frente, mais perto do microfone. A verdadeira responsabilidade cívica, Preston, não é sobre manter o status quo que beneficia uns poucos à custa de muitos. É sobre reconhecer a nossa humanidade partilhada. É sobre desafiar as injustiças, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando nos obriga a confrontar os nossos próprios privilégios. É sobre usar a nossa voz, não para diminuir os outros, mas para elevar a conversa, para construir pontes, não muros. Você fala de merecimento, disse Elara, a sua voz agora mais suave, mas não menos poderosa. O que eu mereço, o que todos nesta sala merecem, é respeito. Respeito pela nossa dignidade, pela nossa inteligência, pela nossa humanidade. E o respeito, Sr. Vanderbilt, não se exige com arrogância nem se compra com riqueza. Conquista-se com caráter, com integridade, com a coragem de defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Ela olhou diretamente para Preston, cujo rosto passara da arrogância presunçosa para o choque incrédulo e, finalmente, para uma palidez que denunciava a sua humilhação. Ele abriu a boca para responder, mas não saiu nenhum som. Pela primeira vez na sua vida privilegiada, Preston Vanderbilt III estava sem palavras, desarmado, exposto. Elara concluiu. O sonho americano não será uma realidade para todos enquanto continuarmos a permitir que vozes como a sua, Preston, tentem ditar quem pertence e quem não pertence, quem é digno e quem não é. A verdadeira medida do nosso progresso não está na altura dos nossos arranha-céus, mas na forma como tratamos os mais vulneráveis entre nós.
E isso, Preston, é uma lição que você e talvez alguns outros nesta sala ainda precisam aprender. Quando terminou, um silêncio atordoado encheu o auditório por um momento. Depois começou. Um aplauso hesitante que rapidamente cresceu, transformando-se numa ovação estrondosa. Não era apenas a claque de Elara, se é que ela tinha uma. Eram alunos, professores, até alguns dos pais que tinham vindo apoiar os seus próprios filhos. Todos de pé, aplaudindo a coragem, a inteligência e a eloquência da jovem que se recusara a ser silenciada. A Sra. Moreau tinha lágrimas nos olhos, um sorriso orgulhoso a iluminar o seu rosto. Liam estava a assobiar e a aplaudir com entusiasmo. Preston Vanderbilt III permaneceu congelado, o rosto uma máscara de descrença e fúria impotente. A sua aura de intocável estilhaçara-se em 1000 pedaços. Ele saiu do palco apressadamente, quase a tropeçar, humilhado perante toda a escola. No rescaldo imediato, Elara foi cercada. Não por olhares de desdém, mas por expressões de admiração e respeito. Alunos que nunca lhe tinham dirigido a palavra vieram cumprimentá-la, agradecer-lhe. A dinâmica na St. Augustine Academy mudara, de forma subtil, mas irreversível. Nos dias que se seguiram, a administração da escola, pressionada pela Sra. Moreau, que soube-se mais tarde, tinha uma gravação áudio nítida de todo o debate, incluindo os comentários mais venenosos de Preston. E pelo impacto inegável do evento, abriu uma investigação formal sobre o